magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com o vídeo de Black Clover aqui no canal e dessa vez, a gente vai pra review do capítulo 282 do mangá. Vamos ver tudo o que aconteceu neste capítulo com detalhes, a grande batalha entre Asta, utilizando todo o seu poder, contra o Lorde Demônio que está atacando o reino de Clover. Vamos ver todos os acontecimentos e todos os pontos deste capítulo extremamente épico. E eu te conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com um ataque de puro poder do Lorde Demônio. Ele havia acumulado muita energia mágica e agora estava prestes a lançar um ataque gigantesco direto ao reino de Clover. Acontece que Asta conseguiu chegar e atacá-lo diretamente com a sua espada na forma Black Divisor, fazendo então uma grande matéria gigantesca de anti-magia rodear todo aquele poder em apenas um instante, enquanto aquela magia ainda continuava a fluir do poder do Lorde Demônio. Enquanto isso, a gente vê a Julius Nova Cronos e também Danmachi surpresos por ver Asta ali. O garoto voava em direção ao monstro que estava prestes a atacar o reino de Clover e o destino do reino agora dependia dele. Asta nesse ponto gritava: "Vamos lá, Lieb, a gente vai conseguir!" E ele seguia empurrando a sua espada com toda a sua força, tentando cortar aquele poder mágico. Asta então decide amplificar toda a sua força. Ele usa a magia de união. E nesse ponto, logo ao gritar magia de união demoníaca, a gente vê que em apenas um instante, apenas um segundo, toda a antimagia começa a fluir e o poder do Lorde Demônio simplesmente é deletado. Aquele poder gigantesco e massivo que comprimia vários tipos de poderes mágicos em um só ataque, simplesmente havia sumido graças à magia de união de Asta. E então, depois disso, obviamente todo o reino de Clover olhava confuso para aquilo. Eles não entendiam como aquele poder tinha simplesmente sumido ao ar. Eles não entendiam de onde vinha aquela habilidade. E então o próprio Danmachi fica completamente assustado e ele, olhando para Asta, começava a pensar: aquele garoto, ele fez desaparecer completamente esse gigante acúmulo de poder mágico. Como isso é possível? Nesse momento a gente vê o braço de Asta e um pouco da sua nova transformação. E então, depois disso, a gente volta para o reino de Spades, onde o Yuno estava sendo questionado por Zenon. Zenon estava dizendo a ele que não adiantava se esforçar naquele combate porque era o fim de Clover. E então, a resposta de Yuno era simples. Ele dizia que com certeza era uma grande pena para o membro da tríade. Afinal, o reino de Clover possuía um grande protetor. Yuno dizia que o reino que ele vivia também era o lar de Asta. E então, obviamente, o garoto da antimagia lutaria para protegê-lo. O que realmente havia acontecido. E agora Asta mostrava sua grande nova armadura de antimagia. Um poder gigantesco que fazia até mesmo que a antimagia se movimentasse de uma forma completamente diferente e se mantivesse em torno de Asta. O garoto agora estava em sua nova forma, com muito mais poder e mais controle. E então, neste momento, Asta respira fundo enquanto pensava que agora, por este momento, ele só poderia manter essa forma durante 5 minutos. E ele tinha apenas esse tempo para vencer o Lorde Demônio e qualquer inimigo que surgisse em seu caminho. E então a gente viu o ataque direto daquele gigante em direção a Asta. O garoto estava prestes a receber aquele ataque e ele nem mesmo se movia. E então, em apenas um instante, a gente viu o olhar de Asta mudando completamente. Ele dizia que não era problema o tempo limite, afinal ele venceria o Lorde Demônios em apenas segundos. E nesse momento então a gente vê Asta levantando a espada e fazendo com que a Black Divisor também cresça, se tornando gigantesca. Ele partia para contra-atacar o Lorde Demônio e em apenas um segundo também ele havia cortado completamente a mão que tentava o atacar. Ele havia não só parado seu ataque, como também havia contra-atacado. Asta agora mostrava que o seu poder estava completamente diferente. Em apenas um segundo a sua espada fica ainda maior e o braço do Lorde Demônio é partido ao meio. Ele havia golpeado aquele ser gigantesco que fica completamente assustado com o poder do garoto ali. Neste momento a gente vê o Danmachi completamente assustado enquanto observava aquela batalha. E então Asta, simplesmente sem nem mesmo se virar, começa a chamar por ele dizendo: "Você, do Congresso Mágico, não pisque seus olhos neste momento e observe essa batalha." Nesse momento todo o reino de Clover começava a observar aquela luta, observar o Lorde Demônio sendo derrotado, e eles começavam a se perguntar o que estava acontecendo, o que estava se passando naquele confronto. Aquele na frente deles era um demônio gigantesco, e agora eles estavam falando da manifestação de Lieb. O poder de Lieb agora estava muito maior ao lado de Asta, ele estava se manifestando ali, e a gente via também o Lorde Demônio completamente assustado. Nesse momento Asta dizia a Danmachi: "Eu vou proteger o reino de Clover junto a um demônio." E então nesse momento todo o reino fica completamente assustado, todos eles se perguntavam o que estava acontecendo. Todos ao verem Lieb e Asta passam a temer o que poderia acontecer ali. E então eles diziam que um Lorde Demônio e um demônio haviam se unido, eles iriam juntar as suas magias para destruir este mundo. E então a gente escuta uma voz dizendo que não, ela chama por eles dizendo: "Vocês estão completamente enganados, aquele ali é o Asta." E essa era a Rebecca, que estava ao lado da irmã Teresa e também da Mary. Elas estavam ali observando toda aquela batalha e agora torcendo pelo Asta. Do outro lado do reino de Clover a gente também via todos em Ag torcendo pelo garoto da antimagia. Eles gritavam pra Asta proteger o reino, o que ele realmente faria agora. E enquanto isso, a gente
gente via também os irmãos da Noelle completamente surpresos. O garoto que chegava gritando pelo seu próprio poder, o garoto que eles tinham atacado. Bem, aquele garoto havia se tornado muito mais poderoso do que eles pudessem imaginar possível. Do outro lado, o irmão de Mimosa também imaginava o mesmo. Ele olhava dizendo que aquele poder era incrível, mas nunca seria do seu gosto. Mesmo assim, ele acreditava que talvez aquilo fosse uma outra forma de beleza. Todos estavam completamente impressionados com os poderes de Asta. Só que já havia passado muito tempo e muitas aventuras ao lado do garoto da antimagia, começava a olhar pra ele dizendo que não poderia crer que aquele garoto havia se feito tão forte assim. Havia crescido tanto em pouquíssimo tempo. Nesse momento, abaixo do Lorde Demônio e também abaixo de Asta, a gente via Klaus. Ele olhava pra aquele garoto que estava batalhando, dizendo que tratando do Asta, ele tinha certeza que ele realmente iria conseguir. Ele estava seguro disso. E não era porque o Asta tinha o poder de um demônio. Na verdade, é porque aquele era o Asta, o garoto que era mais cavaleiro mágico do que qualquer um. E então, neste ponto, a gente via Klaus gritando e também todo o alvorecer dourado. Vamos, Asta, você consegue. E enquanto isso, a gente viu o garoto da antimagia se movimentando. Ele partia diretamente para atacar o Lorde Demônio e agora segurava sua espada com toda sua força, prestes a dar um golpe direto naquele ser gigantesco. Enquanto isso, Asta continuava rodeado de antimagia, assim como o Lorde Demônio estava rodeado com os poderes mágicos que possuía. E nesse meio tempo, a gente via que aquele ser desesperadamente também tentava contra-atacar. Ele já sabia dos poderes do Asta e já sabia o quão forte ele estava. Mesmo assim, o Lorde Demônio ainda tinha a esperança que podia o vencer. E enquanto isso, enquanto essa batalha acontecia, a gente via Julius Novachronos completamente surpreso, completamente assustado. Ele pensava que o Lorde Demônio da magia, ele tinha um poder colossal, um poder mágico gigantesco. Ele era capaz de suportar ou desfazer qualquer feitiço mágico que eles lançassem. Mas agora ele estava enfrentando Asta, que seguiu atacando e o cortando sem parar. Naquele momento, Julius Novachronos pensava, porém, mesmo ele tendo todo aquele poder, precisamente o Lorde Demônio tem uma grande fraqueza. Contra os ataques de antimagia, ele não pode fazer nada. Tudo que ele pode fazer é aguardar enquanto Asta ataca com tudo, enquanto Asta está pronto para o vencer. E a gente via vários e vários movimentos do garoto da antimagia, vários cortes certeiros e golpes que o Lorde Demônio não era capaz de desviar. A gente via em apenas um instante que Asta foi capaz de o partir ao meio. Ele conseguiu atingir diretamente o Lorde Demônio da magia, aquele que possuía poder para vencer o reino de Clover inteiro. Asta, com sua nova forma, sua magia de união em apenas um segundo havia vencido. E então a gente via que o Lorde Demônio estava prestes a cair. Já não importava quanta mana ele tivesse ou quantas magias diferentes ele pudesse usar. Contra os poderes de Asta e Lieb unidos, ele não tinha chance nenhuma. E a gente viu os olhos de Julius Novachronos brilhando enquanto observava os poderes de Asta e Danmacho completamente surpreso. Todo o reino de Clover ficava impressionado com as habilidades do garoto da antimagia e aqueles que confiaram nele apenas comemoravam, porque eles sabiam que Asta poderia vencer. Nesse meio tempo, a gente via que Asta estava bem feliz e após isso, em apenas um instante, o Asta começa a cair. Afinal, ele estava usando uma nova forma e estava voando. Acontece que nesse meio tempo, ele começa a ouvir uma manifestação que estava se formando em seu ombro, gritando que isso era horrível, que isso não podia acontecer. Asta então olha surpreso para o seu ombro e ele vê que era Guimodeiro que havia se manifestado ali. Guimodeiro então surge dizendo que se continuasse como estava agora neste momento, o Sr. Knight ele poderia... Nesse meio tempo, Asta fica assustado, ele fica surpreso, mas ele interrompe dizendo que está certo, que está ok. Está na hora dele partir diretamente para o reino de Spade. E agora ele tem um novo objetivo com os novos poderes que possui. E pessoal, vamos seguir agora falando um pouco sobre este capítulo, alguns pontos extremamente importantes. Como a gente viu, o Asta agora só é capaz de utilizar a sua magia de união por 5 minutos, como a gente já havia previsto. Ele não é capaz de usar sempre que puder aquela forma e por tempo indeterminado, afinal é uma forma gigantesca. Mesmo assim, partimos diretamente agora para o reino de Spades, possivelmente utilizando os poderes de Guimodeiro, pois se ele conseguiu se teletransportar e se manifestar ao lado de Asta, ele deve ser capaz de abrir o mesmo portal que o Knight acabou de abrir. E ele, como sente o Knight o tempo todo, ele sabe onde ele está, então já vai levar ele diretamente, já vai levar o Asta diretamente para a grande batalha contra o Dante, para ajudar o vice-capitão dos touros que está ali batalhando não só contra o líder da tríade, mas contra 2 demônios que acabaram de escapar do submundo. E como a gente sabe, agora o Asta tá muito mais poderoso e talvez com este tempo de transporte, ele vai conseguir utilizar a magia de união novamente, por mais que ele já tenha utilizado agora na batalha contra o Lorde Demônio. Ele já deve ter se recuperado quando chegasse, e mesmo assim, se não recuperasse, ele só precisou utilizar por alguns segundos, por mais que em uma batalha como essa, possivelmente alguns segundos vai fazer muita diferença pro Asta. Mesmo assim, a gente sabe que durante os últimos capítulos do mangá de Black Clover, a gente viu que o Knight estava dizendo que se fosse necessário, ele sacrificaria sua própria vida, ele faria de tudo pra salvar o reino de Clover, na verdade, pra manter o portal de Qliphort fechado por mais alguns instantes até que o Asta chegasse. Afinal, o Knight já sabia que agora, com o Morris ali, com esses demônios impedindo seu caminho, todo portal pro submundo pode se abrir, e se o último portal se abrisse, seria o fim do mundo. Sendo assim, então, ele está fazendo de tudo pra tentar passar por aqueles 2 demônios incrivelmente poderosos que escaparam, que a gente agora sabe que é muito mais forte do que a Tríade. Nesse momento, a gente não sabe se os poderes estão equivalentes porque a Tríade chegou a 100%, mas possivelmente não. Possivelmente eles continuam sendo mais fortes porque eles possuem sua própria magia, eles têm mais experiência com o seu próprio poder e eles sabem mais sobre seu próprio poder mágico. Sendo assim, eles têm muito mais controle pelo poder do outro mundo do que a Tríade. Então dá sim pra considerar que eles são muito mais fortes e o Knight está os enfrentando sozinho enquanto o Jack está enfrentando o Dante. Sendo assim, os inimigos dos touros são muito mais poderosos
poderosos nesse momento, e então Asta ele não deve partir agora sozinho. Possivelmente quando ele estiver indo para o reino de Spades, outros magos do reino de Clover devem aparecer, principalmente do esquadrão dos touros, e pedirem para se juntar a Asta para também participar deste confronto no castelo do reino de Spades. E obviamente a gente não viu nenhum membro dos touros neste capítulo. Todo o reino estava assistindo a grande batalha do Asta para salvar o reino, mas os membros do seu esquadrão não estavam ali, e possivelmente eles vão chegar após esse confronto porque todos eles também estão treinando. O Knight pediu para todo mundo treinar e se fortalecer porque só assim eles poderiam ajudar a salvar o Capitão Yami, algo que eles realmente querem fazer, algo que eles realmente estão buscando agora. Então se nenhum deles apareceu ali é porque eles estão treinando até o último segundo. E agora com todo esse confronto, com todos esses poderes sendo utilizados, obviamente eles devem ter sentido toda essa mana e toda essa energia, eles devem ter partido para onde estava Asta, e ao se encontrar com o garoto da antimagia já sem sua forma de união, eles vão pedir para se juntar a ele e irem diretamente salvar todo mundo na batalha final contra Trid. E agora a gente volta um pouco para a magia de união do Asta, que está completa, como eu citei. Ele agora possui uma armadura em todo o seu corpo. A gente vê em seu braço esquerdo contratos de amizade entre ele e o Lieb, e também vemos o Asta agora com seus 4 chifres, totalmente formado. Não só isso também, como a gente consegue ver toda a antimagia em volta dele, aquelas áreas de energia da antimagia que é bem parecida com as áreas de energia que o Lorde Demônio possui. A gente vê que mesmo durante todo o combate com o Asta se movimentando muito rapidamente, aquilo continuou acompanhando o tempo todo, continuou seguindo o Asta, e possivelmente eu acredito que ou aquilo é um canalizador dos poderes da antimagia, que talvez cada um deles permita com que o Asta utilize um poder diferente, um ataque diferente, ou talvez seja algo para medir o tempo que ele pode continuar utilizando a magia de união. Talvez eles vão desaparecendo conforme o Asta vai perdendo parte do seu poder com aquela transformação, até que ele acabe se destransformando completamente, mas isso a gente só vai ver durante a batalha contra a Trid, só assim a gente vai saber com detalhe como funciona exatamente cada atributo mágico da magia de união. Vale ver também que aquele símbolo da bandana do Asta também mudou para o centro da bandana, assim como havia acontecido com Dante e com os outros membros da Tríade também, mas agora está também em vários pontos diferentes da armadura do Asta, da armadura formada com a antimagia. Ela está em seus ombros, nos seus braços e também em todo o seu corpo. Aquele símbolo está em vários locais diferentes e no centro da armadura de Asta, a gente consegue ver um símbolo que possivelmente é a representação do Grimório do Trevo de 5 folhas, o Grimório que basicamente se tornou um símbolo pro Asta. E como a gente vê 5 pontas, 5 folhas, seria uma representação do Trevo de 5 folhas. Não só isso, também com uma forma de união, realmente era uma forma de união. Os traços de Lieb e de Asta se uniam nessa transformação, além da expressão dos dois também se unirem. Os dentes do Lieb e tudo mais. Agora o Asta e o Lieb estavam realmente muito parecidos um com o outro, e a expressão dos dois realmente mudou. Agora não era apenas a expressão do Asta que a gente via, era uma mistura das personalidades dos dois também. A gente conseguia perceber também uma mudança na forma como o Asta estava se comunicando depois que ele se transformou ali na forma de união. Ele começou a falar com o Damat de uma forma muito mais parecida com como o Lieb falaria do que como o Asta falaria anteriormente. Ele havia mudado completamente, por mais que a gente saiba que o Damat estava tentando atacar o tempo todo, e também que o Damat não acreditava que o Asta pudesse ser alguém que protegeria o reino de Clover, porque o garoto da antimagia possuía um poder do outro mundo, porque o garoto da antimagia possuía um poder demoníaco, mas o Asta estava mostrando mais uma vez que ele adorava o reino de Clover e ele iria proteger o seu lar, não importasse o que acontecesse, porque ele viveu ali e todas as pessoas importantes para ele vivem ali também. Então o Asta agora está utilizando muito mais poder e ele se arriscou numa batalha contra um Lorde Demônio, o inimigo mais poderoso que já havia atacado o reino de Clover. E basicamente todo o reino viu agora que todos seriam completamente destruídos se não fosse a chegada do Asta, se não fosse a chegada do garoto da antimagia, e agora então obviamente todo mundo vai passar a respeitá-lo mais, o que o Asta já precisava para poder realizar o seu sonho de se tornar o Rei Mago. Então agora neste ponto ele realmente está um pouco mais próximo de poder realizar o seu objetivo de se tornar o mago mais poderoso do reino de Clover e também de se tornar o Rei Mago respeitado por todos. O reino agora passou a acreditar mais no potencial do Asta, assim como já acreditavam no Yuno por ser do esquadrão mais poderoso e por ter se tornado rapidamente o vice-capitão. Então a rivalidade de Asta e Yuno continua, até porque a gente viu que os magos mais poderosos do reino de Clover estavam no reino de Spades e mesmo assim, Yuno acreditava que o reino estava completamente protegido porque o Asta estava ali. E agora a gente vai ver mais uma vez eles lutando juntos, mais uma batalha, assim como a gente já viu diversas batalhas, e sempre que eles estão lutando lado a lado, muitas novas magias e muitos novos poderes surgem em Black Clover. E agora o Asta já vai partir diretamente, possivelmente tendo uma entrada triunfal ao lado de Gmodeiro e Lieb, já atacando diretamente todos aqueles 3 demônios que estão lutando contra os magos do reino de Clover. Os dois que escaparam agora do outro mundo e também Dante. E com o poder da antimagia, como o próprio Knight disse, ele será a esperança pro mundo. Mas esse foi todo o capítulo 282 de Black Clover, e agora basta pra gente aguardar o próximo capítulo, que também será incrivelmente épico. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!